Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, seja bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Paula Brito e hoje eu vim aqui conversar com vocês a respeito do transtorno TDAH e o TAB também, tá? Para quem gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar aqui o seu like e o seu comentário, achando o que vocês estão achando aí do conteúdo e também sugestões de vídeo aqui no canal, tá ok? Então eu quero contar pra vocês como que foi o meu diagnóstico. Para saber o que aconteceu do meu diagnóstico, eu tenho que contar pra vocês também um pouco do que estava acontecendo, né, na minha vida. Eu tava passando por uma situação muito difícil em vários aspectos da minha vida e coincidiu bem com a pandemia, né, onde a gente já não tinha como levar uma vida normal e aconteceram algumas coisas que foi acumulando com o tempo. Não foi algo que foi específico naquele momento, mas foi algo que foi acumulando. E essas emoções acumuladas a um ponto que eu fiquei de uma maneira que eu comecei a ter crise de ansiedade. Então, assim, um telefonema fazia eu chorar. Uma palavra que não tinha tanta importância, mas dependendo da situação, eu chorava. Eu fiquei desnorteada, assim, sabe? Eu já sou um pouco... como eu posso explicar a vocês? Eu já sou um pouco indecisa, sabe? Muito indecisa. E eu comecei a ficar mais ainda. Eu fiquei com a minha confusão mental. E acontecia de eu ir, por exemplo, na igreja ou dentro do ônibus e eu começar a ter uma crise de ansiedade e eu começar meu coração a acelerar, minha mão suar, eu senti suor, eu senti meu coração acelerando e aquele desespero, porque eu sabia que eu estava passando mal. E aí eu fui procurar ajuda psicológica. E eu não vou fazer corte, gente. Eu vou no mínimo possível de corte eu quero fazer nos meus vídeos aqui do canal para vocês verem como que é, né? Principalmente nessa conversa, para vocês entenderem bem o que é o TDAH e tudo mais. E assim, eu fui procurar ajuda, né? Eu acho que eu fiz um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui linkado em algum lugar aqui, sobre a minha crise de ansiedade. E eu fiz 2 sessões com ela e não melhorou. Então eu conversando com a minha irmã a respeito, porque a gente tinha um projeto de fazer alguma coisa, um comércio, alguma coisa, né, nessa área. E eu nunca decidi o que eu queria, eu sempre tava mudando. E eu peguei, no desespero do Eco Ateliê aqui do canal, eu falei, não, eu vou me focar no Eco Ateliê físico, né, para atender cliente. Como eu mexo com costura, eu ia atender as clientes, ia fazer peças para vender e aproveitar e gravar os vídeos aqui no canal. Fiz cartão, corri atrás, aluguei até um lugar para mim poder fazer. E assim, foi muito rápido, eu mudei de decisão. Então assim, não quis fazer. E eu cheguei a comentar com a minha irmã e falei assim, olha, eu tenho um bloqueio. Quando eu quero fazer alguma coisa, eu sei que eu posso, eu sei que eu sou capaz, eu sei que eu quero ter uma ideia maravilhosa, eu sei que vai dar certo, mas eu sinto um bloqueio. Então, quando eu vou fazer, é como se tivesse uma parede, sabe? Você não consegue ultrapassar aquele processo. Você não consegue fazer fluir o que está na sua cabeça. E aí, né, no meio dessa crise, no meio dessa conversa, aí a gente tinha comentado, ela falou, a gente conversou, que poderia, então, como algumas pessoas tinham comentado na internet, que poderia ser o TDAH. E eu peguei e fui no médico, que era um psiquiatra, e nessa mesma clínica onde eu fui na psicóloga. Então a psicóloga já tinha deixado no registro que eu tinha ido e o que eu estava passando. Eu fui pelo psiquiatra e o psiquiatra falou assim, Paula, provavelmente você tem, foi a palavra dele, tá, gente? Que eu lembro. Provavelmente você tem um TDAH, mas vamos fazer o seguinte, porque pelo protocolo, né, médico, primeiro se trata as comorbidades. Vou esperar o avião passar aqui. Então, ele falou assim, vamos tratar a sua ansiedade e depois a gente vai observando as outras coisas. E foi
foi o que aconteceu. Eu comecei a tratar a ansiedade foi melhorando, a gente foi modificando a medicação e eu comecei tomando fluoxetina, 20 miligramas, e depois a gente passou para 40 miligramas de fluoxetina. Aí o que aconteceu? Eu havia conversado com ele que eu tinha algumas coisas que eu gostaria de fazer e tal, e que eu tinha muita dificuldade de realizar os projetos. Portanto, que no ano passado eu cheguei a pagar um cursinho do Me Salve para fazer o Enem. Eu estava com um projeto e não era o curso que eu estou cursando hoje, para vocês terem noção da situação. E assim, eu peguei e falei assim com ele, que eu tinha pago o cursinho e não tinha feito, e que eu achava muito estranho, porque eu queria muito fazer, e eu ficava tentando e não saía do lugar, ficava ali naquele mesmo lugar e não conseguia produzir mais. E aí ele passou a Ritalina, 20 miligramas, 2 vezes ao dia, de manhã e à tarde. E o que aconteceu, gente? Em menos de 2 meses, estudando em casa, eu consegui passar no Enem. Tipo assim, não tirei uma nota boa, já fiz esse vídeo pra vocês, né? Eu estava indecisa se eu iria fazer psicologia, assistente social e, por fim, fiz matemática. Então, vocês entenderam como que é a mente da criatura aqui, né? E assim, eu fui e cheguei nele e falei, consegui, doutor! Consegui uma nota até boa, porque eu fiquei chocada com a minha nota, sabe? Que nunca que eu iria imaginar que depois de tantos anos sem estudar, eu estudei tão pouco e consegui mais de 600 pontos, sabe? No Enem. Então, tipo, fiquei chocada. Aí eu peguei e cheguei nele e conversei. Só que aconteceu uma coisa. Eu perguntei, ele conversou comigo, falou que realmente eu tinha TDAH e que minha mente era 180 por hora, né, nas curvas e tudo, e que era desse jeito. Então eu comecei a tomar a Ritalina e fiquei legal, até que um dia ele percebeu que eu tava tendo umas crises, né, eu fui lá e ele percebeu que eu tava tendo umas crises de compra, mesmo tomando os medicamentos. Então eu tava tomando fluoxetina e estava tomando agora Ritalina, tá? Então vocês entenderem. Então, o TDAH foi, assim, certo, porque a minha vida mudou depois da Ritalina, só que no meio disso, ele percebeu uma mudança na minha vida, que eu comecei a ter impulsão, mais impulsão. Eu sou impulsiva, mas eu comecei a ficar impulsiva um pouco além. E, além disso, eu comecei a ter umas características que ele começou a perceber, sabe? Mesmo tomando os medicamentos. E aí ele falou assim, olha, vamos mudar esse medicamento agora. Vamos mudar, porque tá muito estranho esse negócio. E aí a gente fez o primeiro mês, ele fez a mudança, ele tirou a Ritalina, trocou a fluoxetina pelo bupropiona e me passou lamotrigina. Cheguei em casa, fui ver o que era lamotrigina, e descobri que lamotrigina era um estabilizador de humor para bipolaridade. Aí eu falei, doutor, que é isso? E aí, só que nesse mês que eu fiquei só com o lamotrigina, eu não fiquei legal, tá? Eu achei que eu fiquei bem diferente. E aí, o que aconteceu? Ele pegou e acrescentou o lamotrigina depois, aumentou, né, a dose, e me passou a Ritalina para usar às vezes, não sempre. Moral da história. A gente hoje trata com transtorno bipolar, né, e também o TDAH. O TDAH, é importante eu dizer para vocês que o TDAH, ele é algo que fica com a pessoa desde criança. Então, é uma característica que a criança tem desde pequena, né? Então, assim, ela não é algo que aconteceu agora. Então, o problema é esse. Se vocês perceberem, eu falo muito errado, mas não é porque eu não estudo, não é porque eu não leio, não é porque eu não ouço coisas boas. Entende? Então, assim, geralmente eu falo bem correto quando eu tô nervosa ou quando eu tô sob pressão. E eu colocar na cabeça que aquilo é muito importante, então eu erro bem menos, sabe? Mas no dia a dia eu tenho esse problema de dificuldade de fala. Eu erro ainda algumas coisas quando eu vou escrever. Eu tenho que prestar muita atenção,
na escrita. Isso é algo que me carreta desde criança. Quando eu tinha 7 anos, a professora tinha falado com a minha mãe que era para mim passar pela fono, e minha mãe não foi. Então, assim, eu cresci com isso. Impulsividade. Ai, meu Deus, impulsividade. Quem conhece a Paula sabe, né? Impulsividade, hiperatividade. Ai, ai. Desatenção, né? Nossa, é uma coisa maravilhosa, gente. O meu filho e o meu esposo falavam assim, que parecia que eu era surda. Eles falavam comigo, e se eu não estivesse olhando para eles, não adiantava, não ouvia. Eu sei que esse vídeo tá ficando longo, mas isso é muito importante dizer para vocês. E como que foi agora contar aqui para vocês qual que foi a minha reação depois que eu descobri isso? Primeiro, um pânico, chorei muito. Primeiro eu chorei quando eu descobri que tinha TDAH. Aí eu chorei. Aí eu fui pesquisar e eu falei, meu Deus, TDAH. É por isso que minha vida é assim, por isso que eu nunca consegui fluir. Tenho 38 anos, não fiz nada da minha vida. E o TDAH, nossa, eu chorei muito. Depois, quando eu descobri que tinha a bipolaridade, que era uma grande chance de ter, eu chorei de novo. Eu chorei hoje, eu tô rindo, gente, eu tô rindo, mas não é porque eu tô feliz não, tá? Porque hoje eu, tipo assim, eu tomei uma decisão, o que eu quero fazer, e eu tenho que ficar lembrando o que eu quero fazer, sabe? Todo dia eu tenho que ficar brigando comigo. Paula, você tá fazendo isso porque você quer isso, isso, isso. Vocês têm noção que dificuldade é? E uma vez eu tava num grupo de TDAH, e aí, eles estavam falando e eu até comentei, tem aqui no YouTube tem um especialista, né, que fala sobre TDAH, e ele fala muito que TDAH não é um dom, sabe? Não é um transtorno, é um problema que tem na pessoa ali, sabe? E o que acontece? Eu fui mostrar ele, aí essa pessoa falou assim, no grupo eu não conheço, né, porque a gente, no grupo do WhatsApp, a gente não conhece todo mundo. Aí ele pegou e falou assim, mas você não pode demonizar o TDAH. Gente, se o TDAH fosse bom, ninguém ia procurar médico, sabe? Se o TDAH fosse bom, ninguém ia ficar para trás, tudo ia ser fácil pra gente, ia ser fácil para as pessoas que nos rodeiam, e isso é um transtorno mental, sabe? Isso é algo muito sério. Isso não é algo que a pessoa vai falar assim pra você, olha, você tem TDAH, como todo mundo tem falado. Não é sério, sabe? Atrapalha a tua vida, atrapalha a tua relação com as pessoas, atrapalha nas suas tomadas de decisões. Hoje é importante porque hoje tem muito mais informação na internet que você descobre mais cedo. Eu descobri com 37 anos. Então, assim, pra mim, imagina eu 37 anos da minha vida, se eu tivesse descoberto isso antes, muita coisa teria sido diferente. E eu não sabia, sabe? E eu não sabia. Então, assim, pra mim foi uma grande descoberta de algo que eu já sabia que eu tinha uma coisa errada. Minhas amigas chamavam assim, ô doidinha, era doida, era Paula doida. Eu era aquela jovem que nossa. E assim, gente, com o tempo vocês vão vendo aqui os vídeos aqui no canal, eu vou sempre contar algumas coisas pra vocês me entenderem melhor, né? Mas TDAH não é bom, tá? Não é bom. Se fosse bom, ninguém ia pagar psiquiatra pra ir. Se fosse bom, ninguém ia ficar comprando remédio tarja preta, né? Eu sei que tem muitas pessoas que querem tomar para passar em prova, essas coisas, mas eu não vejo nenhuma vantagem nisso. Então, assim, não é bom, tá? O meu transtorno bipolar provavelmente eu lembro de algumas coisas que foram acontecendo na minha vida depois dos 25 anos, né? Algumas coisas foram acontecendo e aos 25 anos eu tive muita oscilação de humor muito forte e eu colocava a culpa na TPM. TPM é o culpado. TPM é o culpado. Por isso que eu tô assim, porque eu tô de TPM. E eu ficava 3 semanas de TPM e uma semana boa. 3 semanas de TPM e uma semana boa. E aí, o que acontece? Um dia eu tava indo pra igreja, a pé. E da minha casa até na igreja era 30 minutos, 40 minutos. De 30 a 40 minutos andando. E na metade do caminho eu voltei, fui pra farmácia comprar um calmante natural. O rapaz da farmácia falou assim, olha, isso não é normal. Vai no médico, isso não é normal.
E realmente não era normal, sabe? Não era. E você sabe, e assim, depois que hoje eu descobri isso, quando eu tô nervosa, ou quando alguma coisa está acontecendo, eu mesmo volto para mim e falo, calma, tenha calma, não age, sabe? Tem um pouco de paciência para agir, mas é difícil de lidar, gente, é muito difícil. Eu sou uma pessoa muito boa, mas eu sou uma pessoa muito difícil. Então, assim, é bem difícil, sabe? É bem difícil. Mas isso aí, eu queria contar pra vocês como que foi minha descoberta, né, do meu TDAH e transtorno bipolar. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Eu não vou cortar, tá? Não vou fazer cortagem. Se vocês acharem que o vídeo tá muito longo, aumenta aí um pouquinho a velocidade. Mas não se esqueça aqui de deixar o seu like, seu joinha, seus comentários. Gente, comentários sobre relação de TDAH e bipolaridade, eu vejo muito nos outros canais e a gente se ajuda, sabe? Me ajudou muito ter visto. Então, se vocês tiverem alguma coisa aqui para contar sobre o seu problema, talvez você tenha ansiedade, depressão e vocês querem passar aí o seu depoimento para outras pessoas, vocês aproveitam aqui os comentários para poder fazer esses comentários. É isso aí. Então, até mais. Tchau!